Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o gênero literatura de cordel, o qual vocês estão vendo aí na imagem, né? A imagem de estilogravura, né, gente? Que é basicamente a parte e que envolve, né, a capa de um cordel. E vocês vão saber também o que é estilogravura, tá certo? Olha aí. Literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto de cordel, porque, gente, até 1940 chamava-se folheto, tá? Não era denominada ainda cordel. Porém, algumas pessoas, alguns estudiosos das letras, pesquisaram e descobriram que lá em Portugal, né, era chamada de cordel porque ficava pendurada em cordões, né? Basicamente isso. Então é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originando em relatos orais e depois impresso em folhetos. Então, quando ele surgiu, as pessoas falavam, né? Narravam, até porque o cordel, gente, ele é feito para ser declamado, tá? Dito para outra pessoa, para várias pessoas. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos em Portugal para a venda, pendurados em cordas, cordões ou barbantes. Olha aí a imagem, eles eram basicamente assim, tá, gente? Mas hoje em dia você não encontra o cordel dessa forma, você pode encontrar distribuído em mesas, em balcões, tá? Pessoas vendendo até dentro do ônibus. Você pode encontrar alguém vendendo literatura de cordel. Então, antigamente, o cordel era basicamente feito para declamações e ele era distribuído também como texto informativo. Hoje sabe-se que o cordel ele pode ser tanto produzido, né, ou transferido, tipo de uma literatura que já existe e transformado em cordel. Como nós já conhecemos, vocês podem procurar, tem várias literaturas, né, literatura brasileira que é transformada em literatura de cordel. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa, gente, e cadenciada, ou seja, com rimas, tá? Tem a rima, é feito por versos, porque é um tipo de poema, tá? Agora, tipicamente nordestino, mas é brasileiro. Todo lugar do Brasil pode ser recitado cordel. De forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, e também fazem leituras ou declamações empolgadas para conquistar os possíveis compradores. Cordel, gente, foi feito para ser declamado, tá? Se existe a cantoria, se alguém quer colocar a viola para deixar uma forma mais melodiosa, tudo bem, tá? Ele pode ser narrado através de uma cantoria, mas ele foi feito para ser declamado. Aí eu coloquei um exemplo, né? No caso, o Romance do Pavão Misterioso, de Joaquim Melquíades Ferreira da Silva, que a primeira estrofe, né? Eu posso até declamar para vocês agora, que é: eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Olha só, ele é narrado desta forma, né, para dar aquele tchan bem nordestino ao cordel. Então, no Brasil, no século XIX, teve início no Nordeste as impressões de folhetos brasileiros, com suas características próprias. Os temas incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. Então, como eu falei para vocês, tanto ele pode ser criado, né, de autoria, como ele pode ser, sim, feito de um texto que já existe, uma história que já existe, e transformado numa literatura de cordel. E isso, gente, transformou-se, ele é tipicamente brasileiro, porque quando ele veio lá de Portugal, essa tradição do folheto, aí ganhou essa característica nordestina através de algumas pessoas, gente, muito importantes para a literatura de cordel do nosso Brasil, tá? Para reunir os expoentes desse gênero literário típico do Brasil, foi fundada em 1988, com sede no Rio de Janeiro, a ABL, gente, que é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, tá? E quem são esses mestres? Gente, eu separei 3, tá? Que um deles é justamente o que modificou, olha aí, Leandro Gomes de Barros, foi o que realmente modificou a forma da venda do cordel.
a estrutura do cordel. Então ele transformou o cordel literalmente brasileiro. Então Leandro Gomes de Barros, considerado o criador do cordel, da literatura de cordel brasileira. Ele é paraibano, nascido em Pombal, inovou nas rimas e na publicação e distribuição de seus poemas, gente. Como foi que ele inovou? Na medida que ele vendia suas literaturas, ele narrava, ele declamava aquela literatura para que a pessoa pudesse ficar interessada, gostar e comprar. E a literatura de cordel, gente, é para todos os níveis sociais, tá? Pessoas que são alfabetizadas e não alfabetizadas também, gente, tem acesso ao cordel. Antigamente, quando não existia televisão, rádio, as pessoas costumavam se reunir para ler. E uma dessas leituras envolvidas era a literatura de cordel, né? Tanto que as pessoas que não sabiam ler conseguiam declamar, gente, perfeitamente. Por quê? Porque elas ficavam ouvindo aqueles, né, cordelistas ou aquelas pessoas que gostam de declamar o cordel, transformando tipo num sarau mesmo. E elas decoravam e aí ia passando de geração em geração. Por isso que diz que primeiramente foi oral, depois transformou-se na forma escrita. E Patativa do Assaré também é um nordestino. Foi um poeta e repentista brasileiro que viveu entre 1909 e 2002. Um dos principais representantes da arte popular nordestina no século XX. Com uma linguagem simples, porém poética, tratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Então o cordel desse cordelista, né, maravilhoso, realmente tratava a realidade do nordestino, tá certo? Das pessoas sofridas do nosso sertão. E aqui eu apresento para vocês uma figura conhecida, né, da atualidade, que é o Braulio Bessa, que nasceu no município do Alto Santo, no sertão do Ceará, inspirou-se em Patativa do Assaré, tá? E depois com a professora, gente, aí ó, depois com a professora passou um trabalho escolar de pesquisa, ele desenvolveu isso e daí incentivou ele aí a seguir adiante. E hoje essa pessoa maravilhosa que transmite, né, um cordelista conhecido no Brasil e no mundo, né, agora para a nossa atualidade. Aí aqui eu apresento para vocês a capa, gente, do que costuma ser a capa de uma literatura de cordel, no caso é a estilogravura, que nada mais é do que uma gravura em madeira, exatamente. Então aí eu peguei essa imagem e aí a definição é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo, então é uma técnica milenar, tá, gente? Não foi invenção brasileira, vem da China, olha aí, provavelmente origem chinesa, sendo conhecida desde o século VI. Então, quase todos os estilógrafos populares brasileiros, principalmente no Nordeste do Brasil, do país, provém do cordel. Então, é uma associação que foi criada e que deu muito certo, gente. Um casamento perfeito. Certo? Então, aqui eu trago mais imagens, tá? Da estilogravura para vocês verem que pode ser sobre o tema. Ele está associado à história, né, ao tema do cordel. Então a estilogravura ela é assim, ó, aqui na imagem mais abaixo você vê a madeira com a estilogravura e o papelzinho passando por cima e vai ficando fixada essa imagem naquele papel. Então assim eu termino a minha apresentação, a aula sobre literatura de cordel. Até a próxima!